CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Andréia Salsa é consultora de pessoas e gestão, mentora de líderes, professora da Fundação Getúlio Vargas. Às segundas-feiras, ela traz para a gente orientações para que possamos prosperar, ascender profissionalmente. Se você tem alguma dúvida, não só sobre o tema de hoje, mas algo que você queira ouvir da Andréia, sei lá, quer pedir aumento, está com dificuldade aí com o seu líder, ou você se tornou um chefe agora, seja lá o que for relacionado ao trabalho, como fazer novos relacionamentos profissionais, seja lá qual for sua dúvida, aproveita a presença da Andréia e você pode participar também da Rádio CBN por meio do nosso WhatsApp. Diga, Patrícia, o número. 992-994297. Andréia, demissão silenciosa. Eu nunca ouvi essa expressão. Ouvi hoje porque você propôs o tema. O que é isso exatamente? Na realidade, isso está pegando fogo, né, Mário? Eu e a Adalberto, a gente estava aqui pensando, né, Adalberto, semana passada sobre o tema. Nós iríamos trazer até relações interpessoais, que também é um tema super relevante, mas isso começou a borbulhar de uma tal forma, e é uma expressão, em inglês também se chama, né, quiet quitting, que é... Algumas pessoas falam demissão silenciosa, mas eu prefiro a desistência silenciosa, porque eu acho que é mais completa. E, na realidade, o que é? Ela é um movimento em decorrência da grande renúncia. A gente já falou desse movimento aqui, começou nos Estados Unidos, que é as pessoas pedirem demissão em massa porque não toleram mais serem maltratados, ou serem explorados, ou terem líderes assediadores, e vão pedindo demissão mesmo que para o desemprego, né? Preferem estar desempregados do que num trabalho. E o que começou a acontecer? Uma reflexão de pessoas que às vezes não têm condições de pedir demissão, passam por tudo isso, não têm condições de pedir demissão, mas ou porque não tem uma rede de apoio, ou porque efetivamente não pode ficar desempregado, né? Mas querem criar algum mecanismo de se poupar, porque embora, né, eu vi a participação aí de alguns ouvintes falando, né, que as pessoas não querem trabalhar, não é bem isso. Porque, na realidade, são pessoas que fazem o mínimo porque compreendem que, ou tem dois caminhos, ou porque aquele local de trabalho não merece o seu esforço, então vou fazer ali o clássico arroz com feijão, e não vou ter aquele esforço adicional, porque se não tem contrapartida, por que eu tenho que dar alguma coisa a mais? Mas tem um outro movimento que para mim é mais sofisticado, e algumas matérias trazem, que é uma tendência que está sendo liderada pela geração Z. E aí talvez converse um pouco com o exemplo lá do estagiário que a pessoa que conversou com você trouxe. Que é uma geração que são os até 25, 26 anos, que começam a refletir sobre o lugar de trabalho na vida deles, que é muito diferente das outras gerações. E isso causa interpretações às vezes equivocadas, como se fosse a falta de compromisso. É claro, Mário, que falta de compromisso sempre existiu, independente da geração, né? Tem pessoas que, enfim, não têm o compromisso com o trabalho e no final merecem realmente ser demitidas. Mas não é disso que a desistência silenciosa significa. A desistência silenciosa é a desistência daquele modelo onde as pessoas viviam para trabalhar, onde não tinha dedicação à vida pessoal, onde as pessoas gastavam a sua energia 100% no ambiente profissional, e hoje essas novas gerações que acabam influenciando todas as outras gerações. Por exemplo, eu me sinto muito influenciada por essa geração nessa perspectiva, que é o trabalho é uma dimensão super importante, mas ele não pode ser a minha vida toda. Então eu faço ali a minha atividade em reflexo ao contrato de trabalho que eu assinei, e também quero dedicar a minha vida a um lazer, às vezes uma segunda carreira mais inusitada. Por exemplo, é muito comum a gente ver, eu tenho meu trabalho, mas com os amigos eu tenho uma fábrica de cervejaria artesanal, ou eu tenho uma banda minimamente profissionalizada, que eu me apresento em bares, enfim, ou eu tenho minha questão artística desenvolvida porque eu pinto quadros, ou eu faço, por exemplo, trabalho voluntário. Então, é como uma ampliação da vida para além do lugar de trabalho. Então, por isso que eu gosto mais da desistência silenciosa, que é a desistência deste modelo tradicional, que, por exemplo, pessoas da nossa geração, que são a chamada geração X, né, as pessoas com 40, 50 anos, que viveram
uma relação diferente do trabalho. Então, é muito comum pessoas que dedicaram uma vida inteira, né? E óbvio que tem as suas exceções, mas às vezes tem a vida profissional muito bem resolvida, mas uma vida pessoal absolutamente fragilizada, né? Então, esse é um tema que está gerando muita polêmica, porque no fundo a gente está falando de uma nova visão sobre o trabalho, sobre uma nova força de trabalho que se reposiciona de um modo diferente diante do trabalho e de uma necessidade do empregador refletir, porque essa é uma tendência que eu acho que vai começar a crescer muito, Mário, que é as pessoas dando limite, porque tem as questões de burnout, tem as questões da saúde mental e tem as questões das pessoas viverem a vida de uma forma mais ampla e não só dedicada absolutamente ao trabalho. Interessante que você trouxe uma perspectiva diferente. Não se trata exatamente de um funcionário ruim ou de um funcionário que não tem compromisso com a empresa, mas ele coloca o trabalho na vida dele não como prioridade, né? O trabalho é para complementar a vida e não o contrário. A vida para complementar o trabalho. Ele não vai, entre aspas, se matar no trabalho. Ele vai fazer o que ele acha que até que ponto ele pode se dedicar para que ele não comprometa a saúde mental dele, a saúde física dele e o lazer. Exatamente isso, Mário. Mas hoje, a geração anterior a essa pensava diferente, então. Assim, não, eu tenho que crescer profissionalmente. A gente sempre fala, tem que crescer profissionalmente. Essa geração, então, talvez tenha menos ambição profissional, assim? Excelente, Mário. Eu acho que os símbolos de sucesso... Acho não, certamente os símbolos de sucesso, primeiro, são diferentes da nossa geração e da geração mais jovem. Então, por exemplo, um dos caminhos automáticos que na nossa geração a gente conseguia enxergar que eu cresci na minha carreira é quando eu era, por exemplo, promovido a líder. Então, as pessoas muito buscavam esse lugar. Hoje, é muito comum ver pessoas mais jovens negando posições de liderança. Mas você vai ganhar mais. Não quero isso. Não quero essa vida do meu chefe, porque ele tem exemplo do chefe que todas as vezes faz hora extra, que todas as vezes é acionado no final de semana, que às vezes é acionado 11 horas da noite, que tem que cancelar as suas férias depois de ter organizado todas umas férias com a família. Então, essa geração mais jovem, que além de ter símbolos de sucesso completamente diferentes, que não necessariamente quer morar na cobertura, que não necessariamente quer um carro com banco de couro, que não necessariamente quer um status de um relógio que custa 20 mil reais. Então, essa transição, né, que eu acho que a gente tem que interpretar de uma forma correta, porque as pessoas têm uma tendência a interpretar como falta de comprometimento. Sim. De novo, há pessoas que não têm comprometimento nas empresas, sim, mas é preciso refletir à luz de uma nova geração e de uma nova forma de olhar para o mercado e para o trabalho. Está posto o conflito, porque eu imagino que o líder hoje, quem está contratando um novo funcionário, ele imagina que a pessoa, se tiver que fazer um esforço a mais para crescer na empresa, isso é quase inerente à condição profissional ali. Uma noite eu vou fazer um trabalho extra, vou preparar uma planilha para a reunião de amanhã. Quer dizer, ele vai trabalhar de maneira excedente a sua carga horária ali. Então ele pode achar que isso é natural, que é uma ambição salutar do novo contratado. E esse novo contratado pode ter esse olhar que você está dizendo aí, olha só, o trabalho para mim é importante, mas não é tudo não, tá? Eu vou fazer o que me for posto no contrato ali. Fora disso eu não vou fazer, eu não quero ser chefe. Como é que se resolve esse conflito? Assim? E eu imagino que dentro das empresas também há de haver então, uma mudança até de postura, de RH, para saber quem contratar, quando contratar, como treinar o líder para lidar com esse pessoal que está chegando. Exatamente. E tem uma questão, Mário, que é alinhamento de expectativa. Eu acho que a gente precisa alinhar a expectativa. Quer ver uma expressão? E é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? A gente traz pontos, como bem disse Adalberto, para a gente refletir, né? E eu disse isso, inclusive, no último comentário, que a gente tem gente aí com excesso de certeza. Nós estamos trazendo os pontos para as pessoas refletirem. Mas um ponto que eu sempre acho muito preocupante são empresas que ainda têm na sua missão, nos seus valores, o pedido que os funcionários tenham o tal dor de dono, atitude de dono. Isso tem que ser refletido, porque dono só tem um na empresa. Ninguém nunca vai ter a dor de dono. E na hora que eu quero... Dor de dono é o quê? Lidar como se fosse seu aquele como negócio? se fosse o seu negócio, né? Você tem... Então, imagina como que isso é uma expectativa muito diferente. Primeiro, no meu entendimento, uma expectativa que não é real, porque dono só tem um. E, obviamente, a tua dedicação para o teu negócio, porque você sonhou, porque você tem objetivos, porque você tem uma lucratividade diferente do que, né, o funcionário. Agora,
Agora, engajamento eu prefiro, mais do que atitude de dono. Mas quando alguém dá uma recomendação, por exemplo, para recursos humanos, eu quero que você traga pessoas que tenham dor de dono, que tenham atitude de dono. O RH já está com problema. Ele nem foi procurar, ele já está com problema. Porque, além de ser algo que não é realista, cada vez menos as pessoas querem ter porque dor de dono é problema de dono também, né? Sim. É o comprometimento no nível de dono. Então, vai começar a ter uma dificuldade de recrutar e vai ter uma dificuldade, que é a maior dor de grandes empresas aí, que é reter. E aí a gente está interpretando como se os jovens, né, não gostam de frustração, enfim, não dão valor ao trabalho, e a gente talvez não esteja fazendo a interpretação correta, que é uma visão de trabalho diferente que nós tivemos. Até acredito que a nossa geração, né, já teve até um comportamento de dono, né, na medida que, por exemplo, abre mão de um lazer com a família ou quantas coisas, né, de às vezes ir numa reunião de escola dos filhos, tem executivos que nunca foram, né, ou apresentação na escola Dia dos Pais, Dia das Mães, isso não tenho dúvida que é uma atitude em tese de dono. Agora, a gente tem que começar a alinhar as expectativas, porque senão a gente vai começar a ter problema sério. Interessante isso, alinhamento de expectativas. Andréia, isso de alguma maneira tem relação com a pandemia? Porque essa geração pode ter visto uma pandemia, como a gente nem imaginava viver, mas a gente passou por uma pandemia, centenas de milhares de mortes, enfim. E, a vida não vale a pena se estressar tanto assim, não. Será que isso tem relação com a pandemia da Covid? Eu entendo que tem. E eu entendo que, sem dúvida alguma, a geração Z, né, que são os jovens até 25, 26 anos, eles já entram no mercado um pouco com essa cabeça. Mas nós também, mais maduros, começamos a refletir que limite é esse que a gente precisa dar entre trabalho e vida pessoal, porque a pandemia trouxe para a gente uma coisa que é curiosa, porque deveria ser muito no nosso dia a dia, mas a sensação de finitude. A gente não pensa muito na sensação de finitude, embora a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. Sim. Mas a gente não pensa muito, inclusive a gente foge, a gente tem uma cultura brasileira, latina, que a gente foge, inclusive, dessa perspectiva, mas a pandemia encurralou a gente nesse sentido. E ao encurralar a gente no sentido de finitude, a gente começou a ser encurralado também nos valores da gente. Então, muito desse movimento, né, da grande renúncia que começou nos Estados Unidos, veio nessa perspectiva também, das pessoas começarem a refletir, afinal de contas, a nossa vida, ela é finita e eu preciso experimentá-la com muita abundância, com felicidade, né? André, não sei se eu estou indo longe demais, mas isso também não esbarra em motivação, de uma estratégia diferente para motivar os novos funcionários? Porque até então a motivação é o seguinte, olha, trabalha mais, quem se esforça mais vai conseguir mais, hein? Se você se esforçar um pouquinho mais do que eu estou te pedindo, você vai ter um benefício ali adiante. Você está dizendo, olha, esse pessoal que está chegando agora está dizendo, eu não vou me esforçar. Assim, adiante. Eu vou cumprir o que me foi pré-estabelecido contratualmente, porque eu acho que minha vida vale a pena. Eu não quero ficar até tarde trabalhando, não quero passar do meu horário, não vou vir fim de semana, enfim. Não é necessário, então, para os líderes e gestores buscar uma nova maneira de motivar essa turma, ou não precisa? Eu acho que sim, Mário, mas eu acho que mais do que encontrar mecanismos de motivação, é compreender o que está por trás, porque, de novo, parece assim, né, quando eu ouço, inclusive os comentários, enfim, que tem por trás disso uma certa rebeldia. Então eu vou fazer isso. Não é rebeldia, é uma forma diferente de ver o trabalho. Então eu acho que é muito mais abrir um diálogo, né, e repensar as relações de trabalho a partir desse lugar de dar limite, do que isso talvez seja a grande motivação, que é eu vou para um trabalho que não só reconhece que a dimensão profissional é uma dimensão da vida, mas me estimula, e aí é onde os jovens todos estão querendo migrar para empresas assim, que estimula que sim, eu tenho um horário final para sair do trabalho. Porque na hora, inclusive, tem vários estudos que dizem que quando a gente está em lugares de socialização, de musicalidade artística, isso fomenta a nossa criatividade. Então, esse profissional volta mais descansado, volta sem aspectos de ordem emocional e volta mais criativo para o seu trabalho. Então, acho que está muito mais em abrir espaço para esse diálogo e repensar as relações do trabalho do que algum mecanismo de motivação. Talvez essa seja a grande motivação dos profissionais. Interessante demais você estar falando isso e, de fato, deve ser algo que está acontecendo com muita frequência e surpreendendo também.
dentro das grandes empresas. Só vou repetir que ontem eu estava conversando com um engenheiro e ele trabalha numa grande indústria do Espírito Santo e ele estava assustado com o estagiário. Porque ele diz, olha, eu marquei uma reunião e falei para o estagiário, você vai apresentar esse projeto amanhã na reunião. Então você estuda em casa para você chegar e apresentar na reunião com os nossos chefes aqui, porque você vai acender, você vai chamar a atenção, vai despertar a atenção. E o menino simplesmente chegou atrasado e não estava muito afim de se destacar na reunião. E ele também disse, olha, tem uma outra tarefa que é importante que você faça a tarefa, no prazo, enfim. E deu prazo, também não estava assim pronta como ele imaginava. Claro que é um certo também falta de compromisso mesmo, mas é uma atitude inerente então, a esse pessoal que está chegando, né? E isso deve estar sendo muito comum e talvez surpreendendo, André, porque não é uma mudança que veio gradativa assim. Me parece que é quase um choque mesmo de gerações. Exatamente. A gente, obviamente, não pode reforçar a falta de compromisso, Claro. a falta de responsabilidade, porque esse menino, por exemplo, não seria da minha equipe, esse estagiário. Sim, sim. Mas uma coisa, desculpe, André, e ele foi ao RH, falou, o menino tem talento, mas eu não vou ficar com ele, não dá. E o pessoal do RH, desculpe, da empresa disse, não é só você não. Isso está sendo tão frequente aqui, além de você que é gerente, uns 3 já vieram aqui, mas relatando algo muito semelhante. Desculpe. Não, é ótimo, porque o que eu entendo que é a consequência disso? Já que a gente está com tanta recorrência, chamar esse estagiário e entender o que não o motivou. Mas o que é muito interessante, aí cada um, né, na sua perspectiva, vai fazer sua autocrítica, que talvez a recomendação, essa reunião foi no horário de expediente ou foi aquele horário depois do expediente? O que foi pedido para o estagiário era possível fazer durante o expediente ou ele tinha que levar para casa e fazer? Então, aí a gente começa a ver um lugar de excesso que nós, na nossa geração, faríamos tranquilamente na nossa casa, depois do expediente, enfim. E hoje eu faço desde que esteja ali dentro da minha possibilidade do meu expediente. Mas é um espaço de diálogo super importante. Eu só não gostei muito do nome demissão silenciosa e nem desistência silenciosa, porque não está se demitindo nem desistindo, ele está apenas cumprindo o que foi estabelecido, rigorosamente o que foi estabelecido. E nada além, como a gente sempre achou comum, trabalhar um pouco mais tarde. Eu gostei do nome, Mário, porque eu acho que o silencioso significa que, como você disse, está acontecendo de uma forma muito natural. Entendi. E a gente já falou, inclusive, de uma expressão aqui no nosso comentário, que é o templotion, que é time implosion, que é de uma futurista chamada Ed Weiner, que as coisas estão acontecendo no menor intervalo do tempo. E por isso que as coisas estão muito rápidas, é quase que a gente não está dando tempo de se adaptar. Mas o silencioso é porque ela está acontecendo com muita frequência. Então, eu acho um nome interessante, assim, porque vai um pouco no silêncio. Entendi. Eu só não acho que a pessoa está desistindo. Não, ela está ali mais a maneira dela. Mas enfim, André, eu prefiro concordar com você do que comigo mesmo. Boa tarde. É trabalhar para viver ou viver para trabalhar? Acho que o Alex foi sintético e preciso, Alex. Obrigado, viu, pela sua participação. André, muito agradecido por mais essa participação aqui no CBN Cotidiano. Valeu. E eu que agradeço. Até semana que vem. Semana que vem. Sempre a gente aprende, hein? Com Andréa Salso, mas é a velocidade da revolução que a gente está vivendo, não só tecnológica, né? Nunca a humanidade mudou tanto em tão pouco tempo, graças a essa revolução digital, né? Outro dia a gente falava aqui, porque tinha a carroça, depois veio o motor a combustão, enfim, e o motor a combustão fica até hoje. Mas com essa revolução digital, as tecnologias são substituídas numa velocidade como a gente nunca viu, e isso até nos surpreende. Falávamos agora há pouco com o Evandro Millet sobre o carro autônomo. Eu perguntei, já vai ser em escala? Daqui a pouco tem carro autônomo circulando aí. E será que já tem legislação para isso? Então as possibilidades tecnológicas atropelam até a legislação, né? Talvez nem tenha legislação específica para o dono do carro autônomo que causa um acidente, sei lá. E está faltando tempo para a gente se adaptar. Então, a gente tem que acelerar a nossa capacidade de adaptação. Eu acho que quando são relações humanas, aí a coisa fica mais complicada. Porque o objeto a gente se adapta. Agora, a relação humana é mais complexa. Isso aí. E as coisas estão relacionadas, né? Qual o fundamento das pessoas trabalharem o quanto quiserem e a hora que quiserem? Quem vai pagar a conta desse déficit? Pergunta do Márcio Rogério. Márcio, acho que a André está falando de algo um pouquinho diferente, né, André? Na realidade, é estabelecer o que é possível dentro de uma jornada, desde que forma seja saudável, né? Obrigado, Andréia.